Bom dia de terça-feira para você. Hoje nós estamos na nossa terceira live sobre o perfil comportamental DISC e vamos conversar sobre o estável ou estabilidade, um dos 4 perfis do DISC, que, como eu coloquei, na divulgação, ele é conhecido como um dos mais leais, aquele cara, aquela mulher que você pode contar com ela porque ela é fiel, ela vai se dedicar, ela vai se empenhar. E hoje há uma expectativa muito grande no meu coração. Eu quero afirmar para vocês, eu tenho vários avisos para dar, mas eu quero afirmar a vocês que assim, eu estou muito empolgada, muito feliz com o que está acontecendo durante esse mês de setembro, né? Vera, eu não te aguento com o meu cabelo, né, Vera? Hoje vai de bagunçado mesmo, Vera. Ai. E aí, nós estamos tendo muitos depoimentos, muitos testemunhos, sabe? De pessoas que estão se encontrando, se conhecendo, e tem sido muito bacana isso. Por quê? Porque há um poder muito incrível, e esse é o propósito de Deus, que a gente possa discernir, bom dia, Nessa, o quanto o Senhor tem propósito para sermos quem somos. Claro que a meta final na nossa vida, e nós começamos lá no início, no primeiro dia, falando sobre esse equilíbrio, né? A responsabilidade de administrarmos quem somos é nossa, né? Se você está chegando aqui hoje pela primeira vez nas lives de setembro, a minha sugestão, na verdade, a minha exortação, vou colocar assim, para você, é que você vá lá e assista a primeira live, depois assista a segunda live. Por quê? Para que você possa compreender do que a gente está falando, né? Meu marido até brincou comigo, Mário falou assim, amor, a pessoa que entra na live desse mês, assim, desapercebida, não entende nada, né? Porque quem tá com você estudando, tá vendo, tá acompanhando, tem noção. Mas quando você começa a falar do isão, do desão, né? Do exzão. Bom dia, Sara. Bom dia, Leilinha. Bom dia para todo mundo que tá chegando. Então, é muito importante, se você quer mais, eu quero fazer uma segunda exortação para você. Sabe, assim, a gente tem que sair do comodismo. Flávia, qual é o comodismo? Achar que as coisas vão mudar na nossa história se alguém fizer, só se alguém fizer por mim. Sabe? Não, vocês estão recebendo informação, gente, hoje em dia, as redes sociais, né? Você tem muita coisa gratuita, muita mesmo. E você tem a responsabilidade de pegar isso aí que você tem disponível para você e transformar em algo importante, né? Então, tá gostando, tá fazendo sentido? Você vai me ouvir falar hoje aqui sobre o estável? Você se identifica ou identifica alguém da sua família com esse perfil? O que você vai fazer? Você vai correr atrás, né? Você vai buscar saber mais, se te interessar, perceber. Eu combinei com vocês, na semana que vem nós vamos fazer uma linha do tempo de produtividade, tá? Eu vou trazer uma linha do tempo, a gente vai fazer junto, a gente vai falar sobre o C, né? Sobre o cautela, sobre ou conforme, né? Ou controle, como você quiser chamar. E no final a gente vai fazer essa linha do tempo de produtividade. Para quê? Para que você consiga ler na sua história, né? A gente deve pegar aí 10 anos, eu estava pensando nisso ontem como eu vou fazer, mas eu devo pegar os últimos 10 anos da nossa vida para a gente avaliar a nossa produtividade, a gente avaliar o quanto a gente tem feito ou não feito e o porquê, né? Então a gente vai fazer isso semana que vem, mas essa responsabilidade, ela é sua, né? Desculpa eu estar puxando sua orelha com todo o amor deste mundo nesta manhã, né? Eu preciso fazer isso, sabe? Se eu não... Esses dias meu filho tava falando, não sei se eu falei isso aqui em live, estava no momento do nosso culto doméstico, ele trouxe a palavra, o caçula, e aí ele pegou as nossas coisas, eu acho que eu falei isso pra vocês, ele pegou as nossas coisas de produtividade nossa e mostrando quanto que a gente se dedicou, né? E o Senhor abençoou a nossa dedicação. Aí ele foi falando em relação a ele no esporte, que é uma história de superação, falou em relação ao pai, pegou o jaleco do pai, pegou o instrumento do outro irmão, e pra mim ele me pegou os meus 2 livros e colocou na minha mão. E na hora eu chorei, porque assim, realmente precisa você se dedicar,
né? E na hora passou um filme na minha mente, assim, o quanto não foi simples. Mas foi possível eu sentar o bumbum e fazer, às vezes não querendo fazer, às vezes me autocriticando, né? Achando que estava tão ruim o livro, que ninguém ia entender aquilo ali. Assim, gente, mas você tem que ir, né? E nessa manhã, bom dia, Pati. Nessa manhã eu quero começar com esse puxão de orelha com todo o amor do mundo. Talvez você entrou nessa live por causa disso. Sabe? Porque não fica achando que as pessoas vão fazer por você. Elas até podem fazer, mas não é a responsabilidade delas. Você entrou nesse mundo sozinha e você vai embora sozinha ou sozinho. E a responsabilidade de se sustentar, de transformar sua identidade em produtividade, e essa produtividade virar sustento para você, é sua. Tá? É sua, mais ninguém. Sua mãe pode ser muito legal, seu marido, sua esposa, né, seus filhos, mas Deus deu a você essa autoridade, tá no plano sustentável de Deus. Claro que ele vai trazer pessoas que vão colaborar, né? A gente vai falar, o estável é essa pessoa extremamente colaboradora, ele é uma bênção. Você viver com uma pessoa que tem o estável, gente, é maravilhoso, porque ela é uma pessoa muito... o prazer da vida dela tá em colaborar. Então você imagina, é maravilhoso, só que a gente não pode jogar em cima do outro, tá bom? Então eu quero dar alguns recados antes da gente começar a falar sobre o estável. E enquanto eu dou esses recados, você vai mandar hoje essa live para 10 pessoas. Eu quero muito hoje que a gente consiga alcançar o máximo de pessoas possíveis, tá? Porque eu tenho certeza que há um mover, há um rema de Deus para esse ensino do mês de setembro. Eu acho que quando a gente começou não tinha dimensão, mas ao ver o que está acontecendo na vida das pessoas, o autoconhecimento sendo gerado, descobertas sendo feitas, gatilhos, né, sendo desarmados, revelados, eu tenho percebido o quanto o Senhor realmente quis. Então agora você vai mandar esse avião, se você quiser, né, coloca aí, escreve alguma coisa para a pessoa, mas coloca no grupo de WhatsApp, como você puder fazer sem te atrapalhar de estar aqui enquanto eu vou dar esses recados. O primeiro recado que eu quero dar para vocês é que, lembra que eu falei para vocês sobre a avaliação do DISC? A gente tem uma avaliação gratuita, eu sempre deixo ao final da live no Stories e tá lá no meu Telegram, tá fixada no Telegram, para quando você entrar no Telegram, você conseguir baixar e fazer o teste. Várias pessoas já fizeram, da família inteira. E é muito engraçado, eles só me mandam print. Olha só, Flávia, aqui, né, a configuração familiar. A segunda coisa que eu quero falar sobre isso é que lembra que eu disse para vocês que eu tinha umas pessoas para indicar. Essas 2 semanas eu já vim indicando, né, profissionais que fazem a avaliação do DISC. E essa semana eu consegui um valor muito bom, pedi, né, dei uma chorada lá com elas, para que elas façam por um valor muito bom o avaliador e uma consulta de devolutiva do seu resultado. Flávia, qual o valor? R$280, tá? Já tô falando aqui porque fechei ontem com ela. Eu repito, não ganho nada disso, tá? Nada. A intenção é só que você cresça. Então, qual a diferença desse teste que você vai pagar lá para profissional, para psicóloga, e o que a gente faz gratuito? Porque o que você faz com a profissional é um relatório, são várias páginas, é mais de 10 páginas, falando várias coisas sobre você, falando do seu perfil adaptado, do seu perfil natural, falando você socialmente, falando você os pontos de melhoria que você precisa estar atento a eles, os pontos de força. E você não vai só fazer, mas você também vai ter uma consulta. Gente, pensa só, um profissional, especialista, você vai fazer o avaliador, vai ter esse resultado na sua mão e ainda vai ter uma consulta de devolutiva. O profissional vai te atender, se você estiver fora do Espírito Santo ou do São Luís de Maranhão, onde está outra profissional, você vai poder fazer ali uma entrega online e você vai perguntar, tirar dúvida. Então é uma oportunidade que eu queria muito que você agarrasse, tá?
Se você quiser, né, você pode me chamar no direct, chamar a Carol, se você tem o contato da GTD, para que ela passe para você esse contato. Eu vou passar também, pode me chamar que eu passo para você, com a intenção de você crescer, tá bom? Outra coisa, hoje, às 20h30, a gente vai viver o workshop Ansiedade na Palma da Mão. Flávia, o que é esse workshop? Esse workshop é um evento que eu faço, é um encontro que eu faço para lançar o curso Por Dentro da Ansiedade. Talvez você esteja aqui, você já faz esse curso, já fez esse curso, né? Várias pessoas já fizeram e já participaram do workshop. O workshop, ele é 100% online, gratuito, mas para você participar dele, você tem que se inscrever. Por quê? Porque ele acontece no YouTube com um link fechado. Então, na biografia tá aqui o link de inscrição. E por que que eu faço isso, gente? Porque eu realmente entendo que a ansiedade, eu já falei isso para vocês em vários momentos, se eu fosse escolher como psicóloga clínica um tema para trabalhar, certamente seria esse. Porque a ansiedade, ela é um assunto que tem destruído, paralisado, né? Feito muitas pessoas de refém, pais e mães que não têm a menor noção de lidar com os filhos, saber o que fazer, né? Pessoas que estão em sofrimento, quantas e tantas eu acompanhei e ainda acompanho, mesmo não clinicando, sofrendo com ansiedade. No workshop, que é gratuito e online, eu vou te dar 5 instruções básicas que eu falo, é o suprassumo da minha história, né? Eu conto um pouquinho da minha história no workshop e é um suprassumo, coisa que eu li, estudei, aprendi e eu compartilho. Então, não deixa de fazer sua inscrição. Se você conhece alguém que sofre com ansiedade, né? Alguém que, um professor, uma pessoa que precisa saber sobre isso, um líder de igreja, pega o link, manda para essa pessoa, tá lá na biografia, para ela participar com a gente, 8h30. Vamos lá? Preparados? Então, a sua última chance de chamar mais alguém para estar aqui com a gente. Hoje nós vamos falar sobre o terceiro perfil, o estável, tá? Por que é S e a gente chama de estável? Porque o termo em inglês é estabilidade. E em estabilidade em inglês é stability, né? Começa com S, não com E. Mas aqui a gente vai chamar ele de estável, né? Com E, porque é o termo traduzido para o português. Então, nós já vimos o D, o dominante, esse cara que é voltado para resultado, essa mulher que não para de fazer coisa. Vimos o I, que é essa pessoa tão preciosa, essa pessoa tão regada a relacionamentos e criatividade, também em movimento. Nós estudamos esses dois bem profundamente e hoje a gente vai estudar o S, né? Eu confesso para você que eu sou muito feliz. Por quê? Porque eu vivo cercada de S's. O primeiro S da minha vida, né, é o meu marido. Meu marido acabou de entrar aí. Ele é um S que me acompanha, que dá conta de mim. E ele é uma pessoa que é muito boa de viver, sabe, gente? É muito interessante isso. Antes da gente começar a descrever, né, o S, o estável, tá? Então é S, minhas alunas me ajudem aí, de estável, tá? Eu quero falar um pouquinho de algumas coisas dele e como que ele se conecta, né, com o I no certo sentido e também com o C embaixo. Por quê? Porque lembra, né, em cima tem a ver com o quê? Movimento, né, rapidez, audácia. Embaixo tem a ver com o quê? Obrigada, Laila. Com calmaria, um certo método, cuidado, uma reflexibilidade. Então, quem que é o S? Ele é alguém que vai puxar um pouquinho, ele vai ter, às vezes você vai achar ele parecido com o I em algumas coisas. Por quê? Porque ele tá do lado, né, do lado de cá, de pessoas, receptividade, empatia. E do lado de baixo, que é do C também, você vai ver semana que vem, que é essa mais calmo, mais tranquilo, mais reflexivo. Então, em alguns momentos no quadrante, lembra? É D aqui, I aqui, S aqui e C aqui, tá? Então, você vai ver o S com coisa do I e um pouquinho de coisa do C. Quando eu digo coisa, é jeito, né? Por quê?
Porque eles estão no quadrante, eles puxam um pouquinho essas duas características. E claro, o que a gente vai falar aqui hoje é sobre o S puro. A gente não vai falar aqui do S misturado com C, do S misturado com D. Quando essa mistura acontece, você vê, né, a configuração. A gente não tem tudo. Quem é S não tem tudo do S, né? Você tem um conjunto de comportamentos, de características, mas não necessariamente todas. Então, é muito importante a gente pensar isso, né? Tá se achando aí, Lely? É isso aí, né? E aí, o que acontece? Então, eu vou repetir. O S, ele vai pegar toda esse no quadrante horizontal, ele vai ter todo esse jeitinho com gente, né? Ele tem a liga por pessoas, ele é aquela pessoa que é empática, que é mais gosta de conviver, de relacionamento, entendeu? Ele tem esse jeito aqui. E para baixo, ele também vai ser mais tranquilo, né? Mais reflexivo, ele costuma pensar antes de tomar as atitudes dele, ele não costuma ser tão impulsivo, nem rápido, tá? Quanto é o I e o D. Né? O I e o D, lembra que a gente falou? Eles são movimento, eles não pensam muitas vezes, eles são dinâmicos, né? Eles são dessa audácia. O S não, ele já tá aqui embaixo, né? E olha, é o que eu vou falar. Lá ela tá falando assim, ele é atencioso com os outros. Pensa num amigo bom. Ser amigo de um S, gente, é um amigo bom pra caramba. Porque o S, ele é essa pessoa que... Qual é a ênfase dele? Né? Qual é o objetivo principal dele? É cooperar, é colaborar, né? Enquanto o D é a pessoa que quer resultado, o I é a pessoa que quer agregar gente, o S é essa pessoa que quer cooperar com a tarefa. Ele tem prazer em dedicar o tempo, a capacidade, a energia dele na colaboração com os outros, naquilo que as outras pessoas estão fazendo. Então, você viver com uma pessoa assim é muito gostoso. Por quê? Porque é uma pessoa que não é egoísta, né? Você viver com uma pessoa assim é muito gostoso porque ela se dedica, ela vai ter tempo para te ouvir, ok? Ela é alguém que se importa em cooperar com a tarefa. É verdade, né? E aí tem essa coisa do cooperar, a gente no final vai falar dos pontos de atenção do S, né? Claro que a gente vai falar, não é? Porque todos nós temos os pontos de atenção, mas a gente começa falando da coisa boa aqui, né? A gente começa dando as dicas daquilo que é bom, porque esse é o nosso papel. A gente precisa realmente falar sobre isso. É isso mesmo, Ivana, é um amigão. O S é um amigão, né? Só que é um amigão centrado. Porque o I também é amigo, mas é um amigo assim meio, né, movimentado demais. O S não, é aquele amigo que realmente ele é conhecido como um dos mais leais. Paty, realmente é muito você. É muito seu jeitinho de ser mesmo, tá? Então, tem algumas coisas aqui que eu gosto sempre nessa introdução de falar, porque tem gente que passa e não fica na live, né? Mas eu acho importante. Uma das coisas que às vezes a gente precisa ajudar o S é porque ele às vezes tem dificuldade, como o foco dele maior é ajudar e cooperar, é o que dá energia pra ele, sabe? Uau! Às vezes ele tem uma dificuldade. Qual dificuldade? Depois eu vou repetir isso lá no final. Ele tem dificuldade de enxergar o valor dele. Então, às vezes, nas relações de amizade, às vezes nas relações de casa, dentro de casa, nas relações de trabalho, nas relações dentro da comunidade religiosa, às vezes ele é alguém que tem dificuldade de enxergar o quanto ele é importante para aquilo tudo ali que está acontecendo, sabe? E é importante ele ter perto dele pessoas que fazem isso por ele, que ajudam ele a enxergar quem ele é, né? Se você é mãe, o S é alguém que você tem que estar de olho nesse sentido, sabe? Que sentido? De verbalizar. Provavelmente você vai precisar mais do que outra pessoa, né? De outra caráter. Por exemplo, o D, ele não precisa tanto que você afirme,
Mas o S, você precisa estar dizendo para ele, afirmando para ele, sabe? Dizendo, filho, olha o seu lugar, olha o seu valor. Quantas vezes você tem que entrar no meio para dar lugar a ele entre os irmãos? Eu que tenho 3 aqui, às vezes você tem que entrar no meio e falar assim, peraí, agora é a vez dele. Por quê? Porque ele adora cooperar, né? E nisso ele abre mão, né? Um dos nossos filhos tem I, tem S, e ele, eu brinquei com ele, é o 2º ano que ele ganha uma bicicleta e não compra. Porque ele sempre adia isso por alguma coisa, o outro, né? E aí eu falei, esse ano você vai pegar o seu dinheiro que você ganhou e você vai comprar tudo que você precisa. Por quê? Porque o D, o que ele faz, gente? Ele vai lá e resolve a vida dele. Porque ele tem objetivos, entendeu? Mas o S não, ele sempre se coloca, né, no lugar do outro. É aquela esposa que acha que nunca pode comprar um vestido novo para ela, uma coisa. Sempre o marido tá na frente, sempre os filhos estão na frente. Acordou aí? Se achou aí? Gente, eu queria pedir uma coisa para vocês. Alguém colocou uma pergunta, eu até perdi. Coloca na caixinha de pergunta, na interrogação, que no final eu vou responder as perguntas, tá? Por favor, coloquem todas as perguntas aí na interrogaçãozinha, que no final eu abro lá e vou respondendo vocês. Então, queria falar, agora a gente vai começar a entrar mesmo, né, na descrição aqui do S, mas eu queria dizer, né, já comecei fazendo esse resumo, chamando a atenção para alguns pontos que no S a gente precisa ter cuidado, porque ele costuma a gente chamaria de uma certa sabotagem, né? E o que eu acho mais incrível, eu quero prestar atenção nisso que eu vou falar aqui para você. As entranhas das nossas dificuldades e dos nossos sucessos estão muito ligados ao nosso perfil comportamental. Por quê? Porque muitas vezes, o que acaba acontecendo? A gente não percebe, não é maldade. Por exemplo, eu não acho que é maldade do D quando ele é egoísta. Presta atenção no que eu tô falando pra você, vou mudar a palavra. Quando ele é individualista. Porque ele tem um objetivo, né? Eu já falei isso aqui pra vocês várias vezes. Eu tenho um filho D. Mas o que acontece? Ele tem uma meta, né? E a meta dele, ele entra lá, eu tava falando com meu marido hoje, ele entra lá no quarto dele pra estudar, ele é responsável com aquilo que ele tá fazendo. Pra você quebrar o plano dele, porque ele é focado no que é pra ele. Já o S, né, que tem um parentesco com I nesse sentido, ele facilmente abre mão para o outro, né? Porque normalmente aquela pessoa, deixa eu achar mais 10 aqui. Normalmente é aquela pessoa da família que leva todo mundo no médico, né, que cuida de todo mundo, que quando tem problema, alguém vai fazer cirurgia, ela é a pessoa que se disponibiliza a acompanhar a cirurgia, tá? Ela é aquela pessoa que se disponibiliza a cuidar dos filhos dos outros. E isso tudo é muito poderoso, gente, é muito precioso. Mas qual é o nosso ponto de atenção? O quanto isso pode ser uma estratégia para sabotar você. E aí, nessa manhã, receba cura nessa hora que eu vou falar para você. Talvez o que você precise entender é que não fazer isso, né, dizer sim, né, toda hora, e você mudar para o não necessário, seja a coisa mais necessária que você precise. Porque a propósito de você ser quem você tem prazer na cooperação, na colaboração, você nasceu para ser desse jeito. Só que quando você leva isso a um extremo, o que vai acontecer? Você vai começar a atrapalhar as expectativas do coração de Deus para você e você se frustra. É um ciclo, né? Aí o que acaba acontecendo? De acordo com o padrão que você tem junto, você vai ter uma tendência ao quê? A se massacrar, né? A dizer que você não é capaz, ou ao contrário, né? A culpar o outro, entendeu? Por quê? Porque eu tô sempre, aquela mãe que tô sempre cuidando, porque, né, ninguém faz nada. Então, hoje, em nome de Jesus, você tá aqui, você tá recebendo esse conteúdo, essa luz, né? A gente vai pedir ao Senhor para trazer luz sobre você, para que você seja liberta, para que você equilibre, para que você use a responsabilidade que é sua de equilibrar o seu perfil comportamental
para o objetivo que existe para você. Né? Quando você olhar a sua vida, você fala assim, caramba, eu tenho feito isso aqui, eu tenho caído nesse lugar. Né? E eu vejo, eu já falei isso aqui nessas lives de setembro, que o nosso inimigo, ele trabalha exatamente nos excessos da nossa história, tá? Da nossa história. Então, às vezes, aqui, a Meire tá colocando aqui que no consultório dela, vários pacientes chegam assim, ou a gente se culpa, se acha incompetente, ou a gente culpa o outro, né? Porque o outro te sobrecarrega. Mas nessa manhã, a minha intenção é que você gere autorresponsabilidade, que o conhecimento, ele abra em você, né? Ele desate em você, ele libere em você a autorresponsabilidade, que é o quê? Você ser responsável por si mesma. Você percebeu o quanto que a sua atitude, mesmo inconsciente, tem levado você para esse caminho, sabe? Que não precisa ser assim, né? Você pode e deve viver intensamente a sua natureza. E observe, o inimigo das nossas almas, ele tem, falo assim, não porque ele faz alguma coisa, mas ele sonda mesmo, às vezes coloca pensamento na nossa cabeça, né? Fica ali soprando igual aquela história do diabinho, do anjinho, pensamentos na nossa cabeça que às vezes levam a gente a pegar o que a gente tem de mais poderoso, porque colaborar para o S é poderoso. Mas essa colaboração em excesso, essa colaboração que não respeita, né, as suas necessidades básicas, que não faz o cálculo, ela pode ser muito prejudicial, tá bom? Então vamos lá, a ênfase do S, Deus falou com você aí, gente? Amém? Fez sentido? Interaja aqui comigo, diz pra mim aí. A ênfase do S está em cooperar com os demais dentro das circunstâncias existentes para realizar a tarefa. Então, nós vamos agora descrever quem é o S, tá? As tendências do alto S, quando a gente fala alto, de grande mesmo, ou seja, aquelas pessoas que têm o S bem lá no topo do seu resultado do DISC. O percentual é maior, né? Então, o alto S purinho, ele vai ter qual tendência? O que vai ser o natural do alto S? Faz parte do perfil comportamental dele. Primeiro, ele é uma pessoa que vai atuar sempre de forma consistente e previsível. Um excelente trabalhador, né? Um excelente trabalhador, uma pessoa que ela é consistente no que ela faz as coisas com qualidade, né? Há uma substância, né? No alto S. E também previsível, porque ela tem essa coisa da cautela, do cálculo. Lembra que ela tá aqui na mesma linha? Bom dia, amiga! Sandra! Bom ter você aqui. Ela tá na mesma linha do C e a gente vai ver semana que vem que a meta do C é qualidade e precisão. Então, ela tá na mesma linha aqui embaixo. O que acontece com ele? Ele é alguém que vai fazer sempre aquelas coisas e é previsível. Ele não gosta muito, a gente vai ver, de muita mudança, tá? Porque ele se protege ali, né? Então, digamos que ele é uma amígdala comportamental, né? A amígdala, nosso cérebro, que faz aquele julgamento ali do perigo e tal. O S, digamos que é uma amígdala do perfil comportamental. Por quê? Porque ele tá ali calculando os riscos, ele não quer expor, né, ninguém, porque lembra, ele precisa manter a harmonia, ele é o cara, a mulher da harmonia, né? As coisas precisam ser harmônicas para ele. Segundo, ele é um dos perfis mais pacientes que tem. Por quê? Imagine, ele junta a qualidade com pessoa, a habilidade com pessoa, com um pouco dessa habilidade de planejamento, de controle aqui, né? Então, o que acontece? Ele é alguém paciente, tranquilo, né? A tranquilidade diferente do C, vocês vão ver que o C, ele é na dele, mas às vezes ele é aquela pessoa que briga um pouco porque se foge do plano, porque falta esse aspecto de pessoas no C, né? Então aqui no S ele tem muita paciência, ele é um marido paciente, né? E aí, gente, ó, eu não sei se meu marido ainda tá aí, mas é aquele homem que às vezes aguenta, ou aquela mulher que aguenta e chega uma hora que, bum,
né, explode. Por quê? Porque para manter a harmonia, ele segura, segura, segura. E daí já quero dar uma dica para você, né? Você precisa encontrar maneiras de dialogar o que incomoda, né? Você tem direito também, não é só quem vive com você que precisa viver em harmonia. Você também tem que estar em harmonia. Então pega essa dica aí, alto S, né? Pessoas que têm um S significativo, criem estratégias para que vocês possam colocar o que não tá bom para vocês, para não chegar num limite, sabe? Para você não chegar lá no limite e aí acabar explodindo, né? Outra coisa, ele tem uma capacidade também. Ele é aquela pessoa da especialidade, da habilidade específica, né? Porque, lembra, ele tem aquela coisa de calcular, então ele desenvolve habilidades específicas. Normalmente são pessoas que têm habilidades muito pontuais e são consistentes, excelentes trabalhadores, pessoas que trabalham. Dificilmente, se você é casado com S, né, que tem essas características, uma mulher, você vai ver uma pessoa preguiçosa, porque eles são pessoas muito responsáveis, tá? Outra coisa que a gente já falou aqui, que descreve a tendência do alto S, o estável, são pessoas leais, tá? Muito leais. Então é aquela pessoa que você pode confiar, né? É uma pessoa que se mostra, tá ali com você, caminha nessa direção, ok? Eu falei sobre, não falei sobre ajudar os demais, né? Ajuda os demais, leais, a Laila tá me ajudando aí. Ajuda os demais, então a missão dele no mundo é colaborar. Então, naturalmente, há uma tendência no estável de ajudar as pessoas, né? Ele quer ajudar, aquela pessoa que se alegra em ajudar, tá? Outra característica, tendência do estável. Ele é um bom ouvinte, uma boa ouvinte, ó, sabe escutar, né? Tem ouvido grande, ele sabe escutar. Ele é alguém que, sabe, escuta e capta. Às vezes escuta, não fala muita coisa, né? Não é aquele que escuta e já quer dar uma... O I é assim, né? Ele escuta já falando em cima de você. Mas o S não, ele escuta, ele é um bom ouvinte, tá? E pondera muito bem o que ele vai devolver, porque ele é muito responsável, sensato, calcula, né? Outra coisa interessante dele, ele lida bem com pessoas entusiasmadas. Então, uma grande parceria de sociedade, de casamento, né? É você ter um S lidando com um I ou com um D. Por quê? Porque ele tem habilidade para lidar com gente entusiasmada, né? Com aquelas pessoas que... Ele segura um pouco a frequência, né, dessas pessoas. Então, é uma coisa muito interessante do S. E uma outra tendência dele é criar um ambiente de trabalho familiar, né, de amizade harmonioso e estável. É sempre aquela pessoa que não quer confusão. É aqueles que no Sermão do Monte Jesus fala, os bem-aventurados, os pacificadores. Por quê? Porque eles pacificam, né? Eles têm essa coisa de, gente, vamos ficar tranquilo. Ele gosta da estabilidade, não gosta de muita, sabe, confusão. Ele gosta dessa consistência, dessa coisa estável da vida. E ele é hábil em gerar esse ambiente. Trabalhar com S, viver com S é algo poderoso, tá? É algo poderoso. Claro que tem os outros pontos que a gente vai ver aqui já já, tá bom? Essa pessoa, o estável, né, em alto grau, ele deseja um ambiente para ele viver bem, né? Rotina na veia, exatamente, Laila. Que, primeiro, não tenha muitas mudanças, tá? Ele gosta de manter o ambiente dele. Então, a não ser que ele tenha um motivo. Então, olha aí você que é casada com S ou casado com uma S, né? Ou trabalha com S, né? Alguém assim, pra ele gosta da estabilidade. Então, para mudar, ele precisa de ter motivo. Qual é o motivo da mudança? O que justifica essa mudança, tá? Outra coisa, o ambiente dele precisa ser de rotina previsível. Então, eu lembro que eu dei um exemplo aqui, eu acho que eu dei um exemplo aqui,
sobre inventar uma viagem em cima da hora, uma coisa em cima da hora, chamar alguém para vir para sua casa em cima da hora, o S tem dificuldade com isso. Por quê? Porque ele precisa se planejar, na cabeça dele precisa de rotina previsível. Então, se ele vai receber alguém em casa, diferente do I, que vamos lá, não, vamos com o que tem, né? Cada um traz uma coisa. O S não. Ele tem que ser naquele dia, que no outro dia ele não tem trabalho, né? E aí pega um parentesco com C também, tá? Outra coisa boa, precisa ter no ambiente dele, um ambiente que dê crédito para o trabalho realizado. Por quê? Ele não vai ser a pessoa que vai gritar pelo direito dele, sabe? Então, um ambiente bom para ele, né? Um ambiente que é confortável para ele, é um ambiente onde as pessoas deem crédito, onde o chefe valide ele, onde a esposa diga quem ele é, ok? Então, gente, presta atenção e deixa Deus falar com você. Eu quero muito que você perceba, vai anotando, talvez você precise anotar, né? Aí algumas coisas que tem a ver com você, que tocam em você de alguma maneira, tá? Porque talvez você vai perceber que algumas mágoas que você traz das pessoas que vivem com você não são nem questões pessoais, que a pessoa é ruim, né? Eu tenho falado muito isso aqui. Tem muita coisa que é perfil comportamental, é jeito, não é caráter. E às vezes você tá se aborrecendo com a pessoa, presta atenção que isso é importante para você, achando que é o caráter dela, que ela tá fazendo de maldade, mas não, é o jeito comportamental dela, que precisa ser administrado, deve ser. Mas que quando você não tem esse entendimento, fica longe, distante. E outra, a gente acha que o nosso jeito é a verdade, né? Que o nosso jeito de ser, de fazer, de pensar é a verdade. Não consegue entender que aquilo não necessariamente é a verdade do outro, ok? Então, presta atenção. Outra característica do ambiente desejável pelo S, é um ambiente que ele gosta de estar. Mínima interferência do trabalho na vida familiar. Então, que é isso? Quem é ele? Ele não quer de jeito nenhum que os mundos se cruzem, sabe? Ele gosta de ter o espaço dele respeitado. Ele pode servir na igreja, ele pode ser um profissional ou uma profissional incrível, mas ele não quer que isso interfira no ambiente de segurança dele, que é a família. Então, a família, essa coisa de uma coisa interferir na outra, incomoda demais o S, tá? Ele deseja algo que não tenha essa interferência na vida pessoal dele. Ele gosta de um ambiente onde haja apreciação sincera. E parece-me que o S tem um filtro, assim, muito bom para perceber, né, a intenção real das pessoas, das palavras das pessoas. Então, por exemplo, o S não gosta muito de gente bajuladora. Sabe? Aquele impulso do I. Às vezes o I, ele é assim, não é por maldade, é o jeito dele, ele exagera, tudo ele fala, né? O S não, ele gosta de gente que é sincero e sabe apreciar. Ele valida a gente que fala pouco, mas fala com consistência. Presta atenção nisso, tá? Ele gosta e precisa e deseja um ambiente onde ele tenha identificação com o grupo. Para ele funcionar no trabalho, na igreja, na família, gente, é muito importante que ele se identifique. Ele tem dificuldade de dar resultado se ele não tiver, que não faz sentido para ele. Então ele precisa se identificar, ele precisa entender que aquelas pessoas realmente estão ali por um bem comum, né? Que estão ali pensando. Ele precisa conhecer esse coração, ele tem essa característica nele, tá bom? Outra coisa que é bem parecida com C, ele precisa de um ambiente que inclua procedimentos de operações padrões, ou seja, aquilo que tem um padrão, um jeito de seguir, né? Como é que funciona aqui? Tem rotina, ele tem uma expectativa, isso é o desejo dele, tá, gente? Não significa que a gente não vá falar que ele precisa de vez em quando ser desafiado a sair do conforto, até para ele treinar, porque a meta nossa é que a gente possa melhorar os nossos níveis dos 4
perfis comportamentais. Então, ele é essa pessoa que gosta de viver num ambiente que tem rotina, né? Padrão, tudo certinho ali. É uma característica que parece bastante com o C também. E, por último, ele deseja um ambiente que ele tenha um mínimo de conflito. Um S é um filho que sofre demais quando a família é uma família conflituosa. Quando as relações de perto dele, ele tem essa questão de viver na turbulência, porque isso maltrata ele mais do que um D, por exemplo, tá? É como se ele tivesse menos resistência a isso fere, incomoda. Então, para ele, o que traz tranquilidade, às vezes o ambiente de trabalho ou comunidade religiosa, quando é muito conflito, né? Aquilo maltrata demais ele, e é uma coisa que precisa prestar atenção se você é S ou se você vive, né, com um S, tá bom? Agora vamos lá, a gente vai falar agora sobre o que que tipo de gente que um S precisa perto de si. Então, se você tá aqui, você é o S, né? Pensa que tipo de gente você precisa perto de você. Ou se você vive com alguém que tem S alto, olha para essas características, porque é muito legal você planejar intencionalmente estar perto, né? Ou trazer amigos para sua casa, para perto do seu ambiente, com pessoas que tenham essa característica, tá? Vamos lá. Então, essa pessoa precisa de pessoas que, primeiro, reagem rapidamente a mudanças inesperadas. Flávia, quem seriam essas pessoas? Um outro I, um I ou um D, né? Que ficam aqui em cima. Então, pro I e pro D, a mudança não é problema, né? Eles pegam e partiu, né? E vão resolver. Então, gente que tem essa compensação de ser rápido diante de uma mudança inesperada é gente que ajuda a viver com o S. Facilita a vida do S, tá? Então, você que até hoje achava que era um problema as diferenças entre você e o seu marido, quero chamar a sua atenção, né? Ou entre você e o seu chefe, ou se houver um autoconhecimento mútuo e vocês conseguem administrar, vocês vão perceber que há tanto poder na diferença. Por quê? Porque, na verdade, você é o que seu marido precisa, ou ele é o que você precisa. É uma questão de ajuste, né? De encontrar a equação aí nessa relação, tá? É outra coisa. Pessoas que dão o melhor de si em prol dos desafios, das tarefas que foram aceitas. Então, vivendo com um S, é importante ele ter do lado dele uma pessoa que dá o melhor de si, sabe? Pega o desafio e coloca energia ali, tá bom? Então, quem é essa pessoa? Todos os perfis. Mas esse melhor de si tem muito a cara do D e do C, tá? Eles costumam ser mais refinados, mais precisos, que tem a ver com o quadrante deles, tá bom? Outra coisa, pessoas que se envolvem em mais de uma atividade. Por quê? Porque se você deixar, o S ele vai primeiro numa coisa, né? Aí depois ele vai em outra. Flávia, tem problema isso? Não, não tem problema, mas às vezes você vai levar um tempo que não era necessário. Então, é muito legal o S ter perto dele alguém que tem esse movimento de pegar mais coisa, tá? Se envolver em mais de uma atividade ao mesmo tempo, porque isso vai ajudar a acelerar o S, ok? Outra coisa, pessoas que são autopromoventes. O que é isso? Que se autopromovem, porque lembra que o S ele tem esse desafio, né? Ele às vezes tem dificuldade de enxergar quem ele é, se valorizar. Então, para estar junto do S, é legal alguém que faz isso com facilidade, sabe? Que sabe se autocolocar e que também ajuda ele a se colocar, tá bom? Pessoas que pressionam os demais é outra característica, porque o S, gente, olha, eu já trabalhei, né, com S, trabalho com S e é uma benção, mas o S, muitas vezes, ele tem dificuldade de chamar atenção. Então, ter alguém que faça isso, que sabe pressionar, é importante, né? Por quê? Porque vai fazer a coisa andar. Por exemplo, no ambiente familiar, uma mãe que é S, alto S, às vezes ela tem dificuldade
De quê? De pressionar o filho, passa a mão na cabeça, né? Por quê? Não é por maldade, é só porque ela não quer conflito, né? Ela quer que fique todo mundo em paz e harmonia, tá? Outra característica de pessoas que são ótimas para andar ao lado do S, pessoas que trabalham confortavelmente em um ambiente previsível. Então, imprevisível. Então, como ele busca previsibilidade, é muito importante para ele estar perto de gente que fica confortável no imprevisível. Por quê? Porque compensa, né? Então pensa aqui em casa. Vocês estão caminhando tudo certinho, as contas certinhas, né? O S controla bem isso, ok, tá? Aí acontece perda de salário, perda de emprego, mudança, alguma coisa acontece. Se o S não tem perto dele uma pessoa que sabe lidar com o imprevisível de maneira confortável, ele vai sofrer demais. Você imagina 2 S numa mesma empresa, 2 S numa mesma família. Gente, é sério isso. Por quê? Porque vão ficar os dois em pane até conseguir assentar e ajustar para andar para frente, entende? Então, por isso que o S, é muito bom ele ter perto dele gente que sabe lidar. Gente que vai, como diz meu marido, né? Que eu brinco isso aqui com vocês, eu conto pra vocês, ele fala, você tem fé e eu trabalho, né? E é assim, precisa de ter alguém que tem fé, né? Que às vezes é ousado. Pra quê? Pra dar alguns saltos na frente. E também precisa da consistência do S para equilibrar essa jornada. Entendem isso? Então é muito importante isso, tá? Outra coisa, pessoas que são flexíveis nos procedimentos de trabalho e que ajudam a priorizar o trabalho em prol das pessoas. Então, o S, ele precisa de ter perto dele, como todos os outros perfis, pessoas que vão complementar, que vão ajudá-lo a ser mais eficaz, para ser mais feliz na sua jornada de vida, ok? Sobretudo, o grande sofrimento do S não é eficácia. O grande sofrimento do S é essa questão mesmo do descontrole, né, das coisas fugirem o plano, dele muitas vezes se segurar demais e não dar a si mesmo o lugar que ele precisa. Então, ele precisa de ter gente que ajude ele a caminhar nessa jornada aí. E por último, para a gente caminhar para o fim, antes de eu responder as perguntas, se você tem pergunta, coloca ali na caixinha de pergunta, tá? O que o S precisa para ele ser uma pessoa mais eficaz, tá? O que ajuda ele a ser mais eficaz? Primeiro coisa, validar a si mesmo. Já falamos aqui e eu vou repetir. Para mim, eu acho que é um ponto muito importante. Se eu tivesse que escolher era esse que eu ia escolher. Ele precisa dar valor a si mesmo, ele precisa escrever vários textos bíblicos, frases em volta dele e assim fazer uma lista, sabe? Sobre todas as capacidades dele, todas as evidências que ele tem sobre ele mesmo, para se autoanalisar e se validar. Então, validar o valor próprio, conseguir enxergar, gente, é incrível. Eu já trabalhei com normalmente os auto-S, eles são muito capazes, muito, muito mesmo. Eles fazem as coisas com muita consistência. Mas o que eu observo? Falta nele exatamente tatuar na testa, para olhar no espelho e ver. Perfeito, Laila. Ele precisa pegar o que ele faz e colocar para dentro dele. Ele precisa enxergar quem ele é. Né? Uma dificuldade que o D não tem, que o I muitas vezes não tem, mas que o S tem. Então ele precisa validar a si mesmo. Talvez seja o grande desafio do S, talvez seja a coisa na qual você vai se agarrar hoje aqui, né? Se você percebe que você tem esse perfil de estabilidade acentuado em você, tá? É muito importante que você aprenda a enxergar o que você faz. Isso aqui não é pensamento positivo, é só pegar as evidências. A gente vai fazer semana que vem a linha do tempo de produtividade, pega a lista das coisas que você faz, conquista, realiza e afirme pra você, né, que você é desse jeito, tá? Outra coisa conectada a isso, o S precisa ter noção que os esforços pessoais que ele faz
contribuem para os esforços do grupo. É na mesma linha. Então, assim, se a família está chegando aonde está chegando, se o ministério está chegando aonde está chegando, se a empresa está chegando aonde está chegando, isso acontece porque você contribuiu de maneira pessoal para esse resultado. Valide o seu trabalho no meio do coletivo. Valide o que você faz no meio da sua família. Sabe? Você precisa ter essa noção clara. Por quê? Se você é um S, vive com uma pessoa narcísica, que domina, né? Que às vezes é muito individualista, isso pode trazer um dano terrível. Por quê? Porque muitas vezes, se essa pessoa não faz isso por você, se ela não diz isso pra você, o que acontece? Você acaba acreditando que você não fez nada. Né? Que vocês estão vivendo, mas você não fez nada. E aí, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Existe um movimento contra a nossa identidade que é real. Por quê? Porque há uma expectativa sobre cada um de nós. Carregamos um propósito. Tudo que trazemos de dons, talentos, habilidades, perfil comportamental, temperamento, tudo, né? As nossas paixões, elas existem porque na nossa geração algo precisa ser feito. E aí, qual que é a estratégia mais sensata do opositor? É fragilizar a nossa identidade, porque se a gente não tem noção de identidade, de quem a gente é, do que a gente é capaz, se a gente ficar perdido na identidade, automaticamente o nosso destino vai ser interferido. Ele é afetado. Entende? Vocês estão compreendendo o que eu estou falando? Então, o seu projeto de vida, a sua capacidade de realizar, ela vai ser totalmente afetada se a sua identidade for. Se o seu perfil comportamental ele for bagunçado, exagerado, né? Ou falho, ou falto. Então, o que é importante a gente reconhecer aqui? Muitos de nós estamos parados no tempo, ou parados num sentimento de incapacidade, né? De inadequação. A gente lida com relações que muitas vezes eram relações para fazer a gente avançar. Então o casamento era para fazer você avançar, né? A comunidade religiosa é para fazer você avançar. A sua família é para fazer você avançar no seu propósito de vida. E aí, o que essas relações têm feito? Essas relações estão fazendo o contrário, elas estão oprimindo quem você é. Então eu tô falando tudo isso para dizer, se você é um alto S e vive com uma pessoa que é um alto D, né, e que o coração tá corrompido, não consegue enxergar o valor que você tem. Vou dar um exemplo aqui, tô dando um exemplo, tô dizendo que todo D é ruim não, hein, gente, pelo amor de Deus, até porque eu sou D também. E todo mundo tem um pouquinho de cada um. Você pode se colocar numa relação difícil demais. Por quê? Porque ao invés do D te puxar, ele te oprime. Ele faz o quê? Ele faz você não acreditar, né? E aí eu não tô falando que o outro é responsável, mas a relação produz isso. E por isso, autorresponsabilidade. Você que tem que saber quem você é. Exatamente. A Vanessa colocou algo aqui sério. O alto S pode ser percebido como um dependente emocional. Por quê? Mas entenda, gente, olha como é que pega a essência, porque o cara nasceu, a mulher nasceu para colaborar, é a missão dela na Terra. Mas aí ela é transformada no quê? Numa dependente emocional. Por quê? Porque não tá claro isso, não tá equilibrado isso. Entendem, gente? Tá fazendo sentido para vocês? Fala aqui comigo, por favor. Outra coisa importante, ter pessoas ao seu redor com competência e sinceridade semelhantes. A sinceridade para o Alto S é algo muito importante. Eu já até respondi, né? Eu achei que você estava afirmando. Mas com certeza, tá? Então, ele precisa de gente perto dele que precisa ter competência como ele tem, porque senão a pessoa vai fazer o quê? A pessoa usa ele. Né? Então ele precisa de gente competente. E outra coisa, que seja sincera como ele. Olha uma coisa importante aqui. A Paty está falando aqui, ó.
Eu sou I tratado, meu esposo extremamente D. Aprendemos a trabalhar os pontos fortes e fracos de cada um. Essa é a intenção, Patrícia. Né? E na verdade é nossa responsabilidade administrar quem a gente é para o propósito, tá? A gente precisa estar muito atento a isso aqui. Então eu quero chamar atenção aqui, você que é S, que parece que você atrai para você gente que abusa de você porque sabe que você vai fazer e vai fazer bem feito. Gente que não valoriza você. Então, hoje é dia de libertação, amém? E libertação é o quê? Você tomar atitude para cortar essas relações. Comece a fazer um plano de afastamento, sabe? Comece a orar e se afastar e pedir ao Espírito Santo para trazer para perto de você pessoas que tenham responsabilidade, que sejam competentes e que sejam sinceras, verdadeiras, tá bom? Outra coisa importante do Alto S, para ser mais eficaz na jornada dele. Então, se você tem um filho Alto S, ele precisa ter a diretriz da tarefa. O que tem que ser feito? Se você trabalha com Alto S, né? Pense nisso. Ajuda muito ele ter uma diretriz. Por exemplo, um I ou um D, você fala para ele assim, vamos fazer não sei o quê. Aí, vamos. Vamos, porque ele inventa, né? Eu sei muito bem porque eu tenho isso, né? Forte em mim, né? Então, assim, eu invento, eu vou criando aquilo ali fácil. Agora o S não, ele quer saber o passo a passo, tá? Então, se você tem um filho S, você é casado com S, de fato, ele vai ser aquele marido ou aquela esposa que vai falar assim, não, mas o que tem que fazer? É a pergunta, né? Mas o que tem que fazer? Aí você tem que dar orientação clara, a diretriz daquela atividade, daquela tarefa, tá? Luana, o que é Alto S? Alto S é alto no sentido de alto mesmo, de grande, tá? E é uma pessoa que tem uma característica de estabilidade. Então, ela é muito dentro desse perfil comportamental, tá bom? Assiste lá, Luana, a primeira live que tá gravada para você poder acompanhar, tá bom? O que tá acontecendo aqui. Outra coisa importante aqui, já pra gente caminhar para terminar. O que é positivo e eficaz, né? Eficaz para o Alto S. Incentivar a criatividade, ok? Oi, Ju! Ai, meu Deus do céu, tá todo mundo perdido, gente. Deixa eu explicar rapidinho aqui. Nós estamos nesse mês estudando o perfil comportamental DISC, tá? Ju e Luana, e quem mais entrou aqui que não sabia. O perfil comportamental DISC é um perfil que ele vai trabalhar 4 padrões de comportamento presente na teoria de William Marston. A gente falou tudo isso nas lives anteriores, por isso que é importante vocês assistirem depois, tá bom? Que são 4 perfis, o D de dominante, o I de influente, o S, que é o que a gente está falando hoje, estável, e o C de cautela ou conformidade, tá bom? Cada semana a gente falou de um perfil. Alto D, né, que é o D alto, é no sentido de grande, quando você tem muito essa característica, tá? O alto I, que é muita influência, o alto S, que é o que a gente está vendo hoje, que é muita estabilidade. Então, tudo que a gente está falando aqui são características do estável, que é um dos 4 perfis, tá bom? Aí você vai, é isso aí. Depois, Ju, você vai lá, quando acabar aqui, e ouve. Já teve 2 lives. A primeira eu explico tudo direitinho, tá? E aí tem o teste para vocês fazerem, tudo legal aí para vocês poderem estar por dentro, tá bom? Então vamos lá, para terminar, para ser mais eficaz, o S precisa incentivar a criatividade. Por quê? Como ele gosta de previsibilidade, mudar, inventar, criar, não é uma coisa que ele gosta muito, tá? De acordo, claro, com os outros perfis. Se ele tiver um I, ele vai gostar, vai ter isso forte. Mas se ele for um S muito... Obrigada, Nessa. Se ele for um S muito um estável, né? Muito significativo, com os outros muito baixos, o que acontece? Ele quer ficar ali na zona de conforto dele. Por quê, gente? Porque ele é ruim? Porque o S não gosta de criar? Porque o S é incapaz? O S... Bom falar isso aqui. Já vou voltar nisso aqui. Deixa eu só terminar para falar da criatividade. Não, é porque ele quer ficar na segurança.
Então, às vezes, é um marido que não quer criar, é uma esposa que não quer criar. Por quê? Porque ele quer ficar naquilo que ele tem segurança, que já foi calculado, né? Que há uma previsibilidade, ele sabe que vai dar certo, ok? Tá bom? E por último, ser condicionado antes da mudança, tá? O que é ser condicionado antes da mudança? Ser preparado para mudar. Isso aqui ajuda muito para marido, para esposa, para filho, né? Por exemplo, você vai fazer uma mudança no ambiente de trabalho, o que o S precisa? Que ele tem que ser preparado. Se um filho você vai mudar algum procedimento, ou um marido, você precisa prepará-lo, condicioná-lo para aquela mudança. Porque isso vai ajudar ele a lidar com essa mudança, ok? Então, fez sentido para vocês? Eu vou repetir aqui só a eficácia, tá? Para ser mais eficaz, o que uma pessoa com alto S, ou seja, com alta estabilidade, precisa? Primeiro, validar o valor próprio. Ela precisa aceitar, validar, é colocar dentro dela. Eu tenho valor, né? Eu sou capaz. Outra coisa, saber como os esforços pessoais, tá? Contribuem para os resultados do grupo. Ele precisa ter noção que ele não é um mero coadjuvante, então ele faz parte da máquina ali. Então, se está tendo resultado, o que ele faz ajuda muito nisso, ok? Ter pessoas perto dele, então ter um filtro relacional com gente responsável, competente e sincera. Por quê? Porque senão o povo monta em cima dele. Aproveita que sabe que ele vai fazer, faz bem feito, né? E se entrega, tá? Então, sair da linha de ser os dependentes emocionais, sair da linha de ser as pessoas que são usadas pelos outros, ok? Outra coisa, conhecer as diretrizes do que tem que ser feito. Eu já falei sobre isso, né? Eu tô repetindo aqui, tá? O que eu já acabei de falar. Por quê? Porque quando sabe o plano é mais fácil. Então é aquele marido que, amor, vai no mercado comprar não sei o que. Aí ele quer saber o que, amor? Qual é a marca? Aonde que fica? Se ele não tá acostumado a ir no mercado, ele quer as diretrizes da tarefa, né? É o filho que quer entender com clareza aquilo que é para ser feito. Por quê? Porque ele precisa dessa segurança, tá? Incentivar a criatividade, ele precisa trabalhar isso mais para ser mais eficaz. Então, testar coisas diferentes, sair dessa zona de conforto e, por último, ser trabalhado antes de mudar alguma coisa na vida dele, ok? Então, se vai ter mudança, prepare esse filho, prepare esse marido. Não adianta você chegar, olha, gente, se você é alto I, né, ou D, você tem aquela visão lá na frente, viu um negócio lá na frente, não chega de sopetão para um marido S, né? Ou se é o contrário, se você é o marido D e I, chega para expor. Por quê? Porque você mata o S do coração. Entendeu? Então prepara, condiciona ele para aquilo, para aquela mudança, para aquela realidade, tá bom? E agora, para terminar mesmo, eu falei que eu quero falar uma coisa aqui. E eu quero fazer uma oração nesse sentido que o Espírito Santo falou comigo agora, tá? Nós vamos fazer uma oração aqui pelos S's da vida, que são pessoas incríveis e precisam do direito que elas têm com relação ao que são capazes de fazer. Amém? Estão aí comigo? Não sai não, gente. 5 minutinhos, hein? 5 minutinhos. Eu quero falar por último, quero descrever aqui o desafio do S, só pra gente fechar. Ó, sendo uma pessoa muito paciente, empática, orientada por tarefas e pessoas, o estável tem como principal característica a colaboração e com a limitação em lidar com improvisações. É uma característica dele. Pode ter uma certa dificuldade por conta disso em estabelecer prioridade. Lembra do parentesco dele com o I? Por quê? Porque as pessoas chegam e pedem e precisam e ele tem que colaborar, ele quer colaborar, né? Então, às vezes, isso afeta a capacidade dele de dar foco no que é prioridade, principalmente quando a disputa é ele e o outro, né? Então, ele
tende a valorizar a necessidade do outro em detrimento da sua. O autoestável, o alto S, tende a ser uma pessoa modesta em relação às suas habilidades e receosa em impressionar os demais. Sendo assim, tem uma tendência a se prender a um problema inesperado, seu ou de outras pessoas. Tá bom? Por último, antes de eu... Tem 5 perguntas, gente. Ai, fica aí comigo, mais 5 minutinhos. Eu prometo que eu não vou passar disso. Quero muito falar sobre algo aqui. Quando eu tava falando aqui, me vem um discernimento no meu coração que o que acontece muito com o alto S? Às vezes ele é empurrado a um lugar de incapacidade. Não que ele seja incapaz, tá? Mas por conta dessa questão de colaborar, às vezes dificuldade de se colocar, de pressionar o outro, de bater no peito e falar eu sei, eu faço, né? Eu consigo. Se você tá aí agora, manda essa live para 5 pessoas, tá, gente? Que a gente vai fazer uma oração já já. E eu quero falar isso porque eu sei que isso veio do céu para nós aqui nessa manhã. O que acontece com o alto S? Ele vive uma jornada de vida, muitas vezes desde a infância, marcado por boicote na sua noção de capacidade. Então, ele é uma das pessoas mais incríveis. Ele faz coisas incríveis, especialista. Normalmente, ele é uma pessoa especialista. Porque ele faz com consistência e com disciplina. Sabe? Ele, às vezes, é o marido que traz o dinheiro todo mês, ou a esposa que faz fielmente o cuidado dos filhos e da casa, mas ele não é tratado e validado nem por si mesmo e nem pelos outros com o real valor que ele tem. Há um roubo sobre o S. Há um roubo. E o roubo que há sobre o S é na identidade dele. Essa noção de capacidade, o conceito de autoeficácia, né? De noção de que eu sou eficaz no que eu faço, que eu sou capaz no que eu faço, é roubado. Isso não está validado dentro dele. Por conta do quê? Por conta do quê que isso acontece? Porque desde cedo ele vai sendo marcado por isso. Então, desde criança, porque ele não era aquela criança que abria a boca para falar, porque ele é mais calmo, sabe? Ele é mais na dele, né? Ele não falava o tempo inteiro porque ele queria harmonia. E às vezes ele não brigou pelo lugar dele na casa, depois na escola. Aí o professor, tô toda arrepiada, gente. Aí o que o professor fazia? Deixava ele por último, porque o inferno é assim. Sabe, João 10,10 diz que o ladrão ele vem senão para matar, roubar e destruir. E ele sabia pelo cheiro, não pelo conhecimento, porque ele não é Deus, que havia algo poderoso crescendo com aquela menina. Havia algo poderoso crescendo com aquele menino. Sabia que a fidelidade que Deus ama está no coração dele. Sabia que a capacidade de fazer as coisas com qualidade, mas não só com qualidade, mas com amor, com zelo pelo outro, tá nele. Então, qual é a guerra? A guerra é, vou matar isso aí, eu vou colocar no último lugar da sala, né? Eu vou colocar um chefe que vai humilhar, eu vou colocar um pai e uma mãe que não vai ver aquilo que ele é, aquilo que ele é capaz de fazer. E nessa manhã nós vamos orar. Por quê? Porque nós precisamos ser restaurados, reparados. Flávia, como é que a gente faz? A gente precisa receber reparação. O conceito de reparação parental, por exemplo, é quando alguém vem e coloca no lugar aquilo que foi tirado, né? Não foi dado, foi roubado. E eu tenho certeza no meu espírito que essa luta não é uma luta de hoje. Não é uma luta da sua vida adulta. E eu sei que Deus vai falar isso com você. É uma luta da história. Desde cedo você vem sendo roubada nessa autoeficácia, nesse lugar de competência, nesse lugar, sabe, de você viver a sua identidade plenamente para ser quem você é. E nós vamos orar agora. Por quê? Porque o Senhor, o teu Deus, que não é só o restaurador, ele é o construtor, foi ele que te fez, mas ele também é o teu restaurador. Ele vai agir sobre você, amém?
num processo que ele está abrindo hoje, ou que ele está acrescentando hoje, ele vai restaurar você e você vai ser devolvida. Você vai ser devolvido aquilo que ele tem para você. Por quê, Flávia? Porque esperam por você. Grande ambição do nosso coração é responder ao que Deus conta com a gente. Tem gente esperando pelo seu alto S, pela sua autoestabilidade, pela sua competência, pela sua verdade, pela sua capacidade de colaborar com o mundo, de amar pessoas, de contribuir para ser membro de um só corpo, né? Sabe? Deus vai resgatar sim, Ele vai resgatar, Ele vai selar, Ele vai agir, Ele vai validar. A palavra é validação, porque você tem um lugar que foi dado por Deus antes da fundação do mundo. Independente do que seus pais fizeram, independente, deixa eu te falar, de como você está se sentindo. Independente do que você sente hoje, eu sei que talvez o buraco seja tão fundo que a dor é negra, mas Ele é poderoso para restaurar você. Amém? E se você precisa, vai buscar ajuda profissional, vai buscar conselheiro, você vai conversar com alguém hoje ainda ou essa semana sobre isso, mas você não vai ficar aí, porque o Senhor veio aqui hoje e Ele colocou o dedo nessa ferida, porque Ele quer te restaurar. Tá bom? Eu vou responder as perguntas, mas eu vou orar antes. E depois, se você precisar ir, você vai. Mas a gente vai orar. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te louvar. Porque o Senhor é um Deus que faz, o Senhor está aqui. O Senhor está fazendo. O Senhor não é só uma live, Deus, não é só conhecimento, é a presença do Teu Espírito. E eu sei que o mesmo Espírito que está me tocando aqui, Ele está tocando as pessoas que estão recebendo essas palavras. O Senhor me mostrou isso enquanto eu falava sobre a pessoa estável. A pessoa que deveria receber honra. A pessoa que deveria, Senhor, receber louvor, porque ela é obediente, ela é fiel, ela é verdadeira. Senhor, e ela tem sido roubada, Deus. Senhor, tem sido roubada desde a infância. Tem sido roubada no lugar, Deus. No lugar que é dela de autoeficácia, de competência, de identidade. Espírito Santo, visita essa menina agora. Visita esse homem, Senhor. Traz cura nessa casa, nessa manhã. Porque o Senhor é um Deus de restauração. O Senhor reparador de todos os buracos, de todas as brechas na nossa vida. Senhor, eu te peço, devolve agora. Comece essa obra de devolver esse tijolo da identidade. Senhor, que seja visto, validado, carimbado. É válida, é válido que eles recebam esse carimbo agora. Validados pelo Senhor, que são capazes. Senhor, que eles tomem posse disso, que os olhos sejam abertos, que toda mentira do inferno caia por terra. E que o teu Espírito abra, assim como quem se tira uma venda dos olhos, para que eles enxerguem tudo que eles têm realizado até aqui, Senhor. Tudo que eles têm feito, Pai, e aquilo que não fizeram por roubo também, por acreditarem que não era suficiente, que não contribuía com o todo. Senhor, nessa manhã nós oramos por libertação, por cura, por restauração e por ativação do propósito de cada um. Que esses autoestáveis, auto-esses, eles recebam, Senhor, o lugar que é deles, que foi dado pelo Senhor nesta geração. Valida cada coração, cada mente, Senhor, que eles sejam carimbados pelo céu agora, através do Espírito Santo. Faz isso, Senhor, é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Amém, gente? Ah, que Deus lindo! Foi muito lindo, gente, muito especial, viu? Demais. Eu vou responder aqui as perguntas. Vamos tirar logo a nossa foto, porque quem quiser sair, sai, tá? Faz aí a nossa foto. E eu vou ficar aqui com quem quiser ouvir as respostas das perguntas, tá? Bom, vamos lá. Vou abrir aqui. Tem 7 perguntinhas. A Eunice está perguntando: como ajudar uma adolescente a perdoar o pai por sua ausência? Falta de paternidade paterna. Eunice, olha, como a gente não está dentro desse tema, eu vou deixar aqui por último, pode ser? Se segura aí, porque a gente está falando aqui
dos perfis comportamentais, eu vou te responder por último, tá? Pode uma pessoa ser D e S, Ana? Pode sim, tá? A avaliação, ela vai te mostrar o que, na verdade, todos nós temos um pouco de cada um dos 4 perfis de comportamento. Tanto o D, o I, o S e o C. O que acontece é como na leitura dos temperamentos, a gente pega os 2 maiores, né? Os 2 que aparecem mais. Então, sim, podem sim, tá? É muito legal, a gente tem o teste para vocês verem, se vocês quiserem, o resultado de vocês. Tanto o teste gratuito, quanto quem quiser fazer o teste profissional. Eu já falei no início que a gente conseguiu aí um valor bem legal para você fazer a avaliação completa, que é uma coisa completa, um relatório com a entrega pelo profissional, tá? O que é Auto S, entrei depois. Rosana, eu já falei, acho que você viu, né? Que é um perfil estável. E aí o alto é no sentido de quando você tem ele como maior representado nas suas características comportamentais, tá? Me identifiquei com S, como mudar isso? Então, Flávia, a gente não muda, né? A gente administra, porque a propósito em ser um S. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar das características do S, as que você identifica que interferem, que são uma fragilidade, por exemplo, eu tenho dificuldade de dizer não, eu tenho dificuldade de ver o meu valor, e você vai trabalhar sobre isso, né? E aí buscar ajuda, muitas vezes, né? Profissional, de conselheiros, de psicólogos. Eu acho que ajuda muito você entender, ler, conhecer, né? Fazer uma lista de evidências, gente. Eu gosto muito disso. A gente vai semana que vem fazer a linha do tempo. Ver o que você já realizou na vida, sabe? Olha pra isso, tá bom? Adele, Flávia, você é sempre muito gentil. Que obrigada, meu amor. D e S faz uma combinação de equilíbrio no mesmo perfil? Faz sim, tá? Por quê? Porque o D, ele vai... Olha que interessante a sua pergunta, Adele. O D, ele vai ter essa ponta do movimento e da racionalidade, né? E o S vai ter a ponta da empatia e do cálculo. Então, o D e o S é uma combinação bem interessante, tá? Muito legal mesmo. Qual é a tradução do D e do S em francês? Emily, não sei, mas eu posso ver pra você. Me chama no direct que eu vejo e eu passo pra você, tá bom? E voltando aqui na pergunta da Dona Eunice, como ajudar uma adolescente a perdoar o pai? Primeiro, eu acho que acolhimento. Eu acho que não tem como, Dona Eunice, a gente trabalhar isso sem ofertar uma relação de terapêutica, sabe? De acolhimento para esse adolescente. Então, eu acho que isso é a primeira coisa e mais importante, porque acaba sendo uma reparação. Segundo, levá-la ao conhecimento da falha humana, né? Da não perfeição humana. Eu falo muito sobre fazer o luto do perfeito. Não existe pai perfeito. O melhor pai do mundo, ele é falho. Né? Então, quando a gente tem clareza disso, numa relação, né, de troca, não adianta eu chegar e falar, eu não tenho relação nenhuma com essa adolescente, não faz muito sentido. Agora, se eu tenho uma relação e eu chego e vou trabalhar esse luto do perfeito com ela, né, eu vou ajudá-la a perceber o que ela tem e vou levá-la ao princípio do perdão. Porque o perdão é uma lei de restauração. Né? No meu próximo livro eu tô falando sobre isso, restauração interior. Então, você vai fazer um caminho com ela. Tá? Então, precisa de dar uma atenção e fazer esse caminho com ela, espaço para falar, espaço para ressignificar, ver o que ela teve, porque às vezes só vê o que não teve, né? Ver também o que ela teve, tá bom? Que bom, Vera! Ai, que bom! Que bom! Leia Guardiões da Infância e depois você me conta. Ó, lá ela tá falando aqui, fala pra ela que o único pai perfeito é Deus. Isso aí. Gente, a gente vai terminar a nossa live, né? Porque já são quase outra live, 10h30. Eu amo ficar aqui com vocês, mas não deixem de fazer o teste de vocês. Semana que vem a gente vai voltar para a última live. Seria muito legal que vocês estivessem com resultado. Então tem um teste gratuito, vou colocar no Stories, né? Tem no Telegram, faz. Quer mais? Me chama que eu vou dar o contato dos profissionais que estão fazendo, R$280, um relatório grande e uma devolutiva com essa profissional para você entender, tirar suas dúvidas sobre o seu perfil, tá bom?
Obrigada, Adria. Ó, a Adria tá falando que tem um livro da Caroline Vargas. Dona Eunice, chama a Adria no direct que ela pode te indicar esse livro aí, tá? E por último, se você não está inscrito na nossa noite de hoje, gente, vai ser lindo o que vai acontecer. Workshop Ansiedade na Palma da Mão. A gente vai compartilhar sobre ansiedade, então link na bio para você se inscrever, porque não vai ser no Instagram, vai ser no YouTube. É muito importante que você se inscreva, participe do grupo, para você receber o link. A gente vai lançar o curso Por Dentro da Ansiedade no final do workshop, mas o workshop é gratuito para todo mundo. E é um suprassumo das nossas experiências com o tema da ansiedade. Então, se você sabe de alguém que precisa, por favor, não deixe de encaminhar essa oportunidade para essa pessoa que precisa, tá? E se você tem orado comigo pela vida da Sofia, deixa eu te dar uma notícia, né? A gente tem orado para Deus trazer a Sofia de volta. A Sofia é uma criança da nossa igreja, de quase 3 aninhos, 2 anos e meio. Ela tá há 19 dias hoje internada, num quadro bem grave, mais estável. E o Senhor tem dado pequenas respostas de milagre. Então, você nos ajude em oração, leva o nome dela para a sua igreja, né? Porque nós temos clamado para que ela volte, né? Para que ela volte, porque nós cremos que Deus é poderoso para realizar esse milagre, tá bom? Aqui na minha bio, tá, Carol? Gente, ó, boa semana, não deixa de compartilhar nos seus stories aquilo que mais te marcou na live de hoje e compartilhar essa live com um monte de gente que precisa, tá bom? Vejo você hoje 20h30. Beijo!